Aí fora existem muitas profecias. Olha para mim, gente, por favor, presta atenção. Existem muitas profecias. E a profecia do diabo na vida de muitas pessoas tem se cumprido. E por que a profecia de Deus não pode se cumprir? Por quê? É o que eu vou falar aqui agora. Segundo Reis 2:19. Versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são o quê? Mais. E a terra o quê? Estéril. Olha para mim. Eliseu, quando chegou na cidade, que ele foi convidado a ir naquela cidade, ele encontrou na boca das pessoas só palavra de derrota. Olha, as águas aqui são mal, as águas não servem para nada, o rio tem muitas águas, mas não serve para a agricultura, não serve para isso, não serve para... Só murmurando. Sabe o que, gente? Murmurando. Sabe por que o povo de Israel não entrou na terra da promessa? Porque ficaram no deserto só murmurando. A coisa que Deus, uma das coisas que Deus tem mais raiva, presta atenção, uma das coisas que Deus tem mais raiva é de um povo murmurador. A coisa que Deus tem mais raiva de ver pessoas o quê? Murmura. E sempre as suas murmuras, a culpa é de outros. Sempre bota a culpa do seu fracasso, da sua derrota na vida de outros. Então, quando Eliseu chegou naquela igreja, chegou naquela cidade, devia encontrar um povo o quê? Um povo de fé. Devia ver um povo lutando contra aquela situação daquelas águas, mas encontrou o povo o quê? Murmurando. Isso é um sinal o quê? Do fracasso espiritual. Quando a pessoa ela está com a vida espiritual no fracasso, então a sua fé se torna também o quê? Uma fé fracassada, uma fé de derrota, uma fé de reclamação, de murmuração, uma fé, como muitos falam, devia falar coisas boas, só fala o quê? As coisas estão difíceis, tem que tirar a Dilma, que não faz nada. Matava o Lula, ela reclamou do Lula. Antes do Lula, quem era? Qual a presidência antes do Lula? Fernando Henrique, né? Fernando Henrique é um sem vergonha, é um safado, é um pilantra. Aí votou no Lula. Saiu o Lula, passou um tempo, esse Lula veio do Nordeste para roubar nós aqui, não sabe nada, não sabe ler. Saiu Lula, agora reclama de quem? Vai entrar outro, vai reclamar também do outro. Quer dizer, só fala, as coisas estão difíceis, olha, não tem trabalho, não tem emprego, não tem nada, só fala o quê? Derrota. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não está com a vida espiritual boa. Porque quando a pessoa não está bem espiritualmente, o resultado das suas palavras é o resultado das pessoas lá fora. As pessoas lá fora espiritualmente estão bom? Responda-me. Então, o que fala? Que a coisa tudo está cara? Sim ou não? Você fala uma coisa, as coisas não estão caras. É a pessoa que não tem dinheiro. É a pessoa que não tem o quê? Dinheiro.
Então reclamando. Assim encontrou quem? Eliseu, o povo. E o resultado não era somente o que? A água. O resultado que a fé deles estava o que? Destruída. E quando a fé da pessoa está destruída, você vê, quando a mulher, né, passando por luta na sua vida, ela fala, eu estou assim porque eu me casei com fulano errado, a pessoa errada. Não tem homem que fala assim, ai, essa mulher não serve para nada. Quer dizer, ela só vive o quê? Colocando o fracasso na outra pessoa. Ela não estuda, aí fica colocando a culpa no colégio. Que colégio é mal, papá, sempre é assim. Então o povo colocou toda a culpa nas águas. Mas quando Eliseu, olha para você ver, vou dar uma história que não sei que é verdade. Chegou um senhor, ele foi lá na China vender sapato. Presta atenção. Vender o quê? Sapato. Aí foi lá para a China vender. E chegou na China, no começo não conseguiu vender o quê? Nada. Encontrou dificuldade, como sempre nós encontramos em tudo o que? Dificuldade. Você é obrigado a votar, sim ou não? Mas uma dificuldade para tirar o que? O título. É verdade ou mentira? Aí fora te pede o documento, mas uma dificuldade para tirar o seu documento. Quer dizer, dificuldade está em todos os lugares. Aonde você vai encontrar o quê? Dificuldade. Ou você for encontrar. Então, esse senhor foi para lá, para a China. Aí ele observou que as pessoas só andavam descalça. Ele não conseguia vender sapato e reparou que os moradores só andavam o quê, gente? Aí chegou ele, ligou aqui para o Brasil e falou, olha, aqui não tem como vender. Aqui não tem como vender. Aqui todas as pessoas só andam o quê? Não ouvi nada. Só anda descalça. Aqui não tem como vender sapato. Aqui ninguém vai comprar sapato. Vou voltar para o Brasil, porque aqui não tem como prosperar vendendo sapato. Aí o dono da empresa trouxe ele, pegou outro que estava começando na empresa e mandou lá para a China, no mesmo lugar do outro. Aí chegou outro lá, encontrou sua dificuldade, mas ele começou a reparar que as pessoas andavam o quê? Fala, povo de Deus. Andava Aí ele foi, ligou para o homem da fábrica e falou, olha, prepara aí milhares de sapatos, porque nós vamos arrebentar aqui. Aqui ninguém anda com sapato, todo mundo anda descalço. Então nós vamos trabalhar forte aqui e vamos vender muito sapato. Então prepara aí a fábrica aí, que vão ficar milionário de vender sapato. Você vê que um olhou a dificuldade e desistiu. Outro olhou a dificuldade e viu o que? A oportunidade. E assim é a vida. Quem foi Davi? Era um pastor de ovelha. E de um pastor de ovelha, ele foi ser chefe de um exército de soldado. Aonde ele conseguiu isso? Na dificuldade.
dificuldade. Quando enfrentou quem? Golias. Na dificuldade apareceu quem? Davi. Está entendendo, senhor? Davi estava escondido. Como ele apareceu? Na dificuldade. Quer dizer, a dificuldade destrói a pessoa quando ela está o quê? Com a fé apagada, com a fé destruída, com a vida espiritual no chão. Mas para as pessoas da fé, vê a sua dificuldade como uma oportunidade, e como todo ser humano, todo brasileiro aprendeu, faça do limão o quê? Não ouvi nada. Quem já ouviu falar isso? Faça do limão o quê? O que significa este ditado? Da dificuldade traz uma solução. Quem era Gideão? O menor da sua família. É a família mais pobre de Israel. E ele, da dificuldade, que trabalhava, seus inimigos levavam só, porque trabalhar o fruto do seu trabalho, Gideão se tornou o quê? Líder do povo de Israel. A família que era mais pobre se tornou a família mais honrada. Da dificuldade, Deus o que? Engrandeceu a Gideão. Deus vai te engrandecer aonde? Nas suas dificuldades. Não vê nada, gente. Na sua dificuldade. Mas conforme o que você reage diante da sua dificuldade. Quando Eliseu ouviu só o quê? Palavra de fé? Responda-me. Não ouvi nada. Eliseu ouviu palavra de ânimo. Palavra o quê? Só de derrota, só de fracasso. Que Eliseu não estivesse na fé, o que Eliseu ia fazer? Pegar a sua bolsa, vir para a cidade errada. Vou embora. Vou embora. Mas como Eliseu estava na fé, olha o que ele falou. Vamos ler aqui. Ele disse, na mesma hora, falou assim, ele disse, traz-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim disse o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte, e nem o que? Olha para mim, como Eliseu só ouviu palavra de derrota ou palavra de vitória? Como? A de derrota. A reação de Eliseu foi qual? Se prostrar? Hein? Desanimar? Pergunta a pessoa ao seu lado. Qual é a tua reação diante das dificuldades? Pergunta aí. Qual é a sua reação diante da dificuldade? Pergunta aí. Agora responde para você mesmo. Presta atenção para mim. Responde para você mesmo. O que você tem feito diante da dificuldade? Jogado a toalha ou lutado? Desistido ou está perseverando? Não responde não. Para você mesmo. Para você mesmo. Analise e pensa. Analise e pense, por favor. Porque inteligente não é que estuda, não. Inteligente é que aprendeu a pensar. E o apóstolo Paulo falou, examinai-vos a si mesmo. Mandou a pessoa que a pensar. Então, no meio das lutas,
que você enfrenta na sua vida, econômica, familiar, o que seja. Qual é o caminho que você tem pegado? Por onde você tem andado no meio das lutas, das dificuldades? No meio que o mundo tem mostrado para você. É muito fácil você desistir. É muito fácil colocar a culpa em outro. Porque os moradores estavam colocando a culpa no rio, que as águas estavam amargas. Mas Eliseu viu daquela dificuldade uma oportunidade para ele manifestar o quê? A fé. Para ele manifestar a fé. Que você vai tomar café, o café está amargo, o que você coloca? Mas você vê que as águas estavam o quê? Amarga, o que ele pediu? Como? Quando você usa a fé, não interessa como o milagre vai acontecer. O milagre tem que o quê? Acontecer. Ele não quis saber que a água estava amarga e para tirar a amargura precisava de açúcar. Não, ele queria o quê? Ver o milagre. Então ele pegou o quê? Ele pegou o sal e foi para a beira do rio e jogou o sal. Foi isso? Responda-me, gente. Para onde ele foi? Pô, tá bravo, hein? Dá vontade de ir embora, sabia? Dá vontade de ir embora. O que falei, aonde Eliseu subiu para jogar o sal? Onde? No manancial das águas. Eu te pergunto, o manancial das águas fica na parte baixa ou na parte alta? Como? Então você vê que Eliseu, ele se esforçou. Eliseu o quê? Ele poderia o quê? Pegar o sal e ir na beira do rio e falar: nunca mais haverá morte nessas águas, e nem doença nessas águas. Assim disse o Senhor Deus, e jogava o sal. Mas ele não fez isso na beira do rio. Aonde ele foi? Ele foi subir no manancial. E manancial sempre é lugar baixo, na montanha ou bem alto? Quer dizer, então o que ele foi fazer? Ele se esforçou para mudar aquela situação. Então esse é o caminho dos vitoriosos. O caminho vitorioso é pessoa que se esforçar. O caminho vitorioso são as pessoas que vão lutar, que luta, que persevera, que não joga toalha, que não fala derrota, que não fala fracasso, que não fica com o pensamento das coisas tão difíceis. Não tem como mudar essa situação. O caminho vitorioso é o caminho que leva a pessoa a porta estreita, e o que Deus falou, Senhor Jesus, né? A porta larga é a porta da perdição, mas a porta do reino dos céus é o Não virada. E este significa o quê? O esforço, a luta, a perseverança, o confrontamento de você contra o mal. Então olha para a sua vida. Será que você é uma pessoa esforçada? Não significa que você está na igreja, não significa que você está sentado nesse banco, que você é uma pessoa esforçada. As suas atitudes mostram que você é esforçada. Quando você fica falando aqui na igreja, você fala: diabo, sai da minha vida, diabo, sai da minha vida. Lá na sua casa, só vi falando palavras de derrota, de fracasso. Lá fora você é negativa. O que adianta aqui na igreja falar isso? Então, Eliseu
Ele não buscou facilidade. Quem quer um grande milagre na sua vida? Quem quer? Não ouvi nada. Quem quer um grande milagre? Levanta a mão direita e fala: eu quero um grande milagre na minha vida. Agora para a pessoa ao seu lado: se esforça. Fala forte, se esforça, fala forte. Fala forte, se esforça. Olha para mim, porque se você não se esforçar, esqueça de milagres na sua vida. Esqueça de milagres na sua vida. Que se não se esforçar, esqueça de alguma conquista. É com Deus e lá fora. Lá fora, quem não se esforça, não tem nada e na vida. É verdade ou é mentira? E você não pensa que com Deus também, porque muitos se confundem. Deus é amor, mas Deus é amor. Antes de ser amor, primeiro é o que? Justo. O que o homem semear, isso se fará. Outra palavra: se o homem não lutar, não perseverar, não encarar a situação que está vivendo, não vai ceifar nunca uma vida nova. Está entendendo ou não está entendendo? Não ouvi nada, gente. Quem está me entendendo? Então, como está você? O que você está fazendo? Será que você está na fé? Só você olhar as suas atitudes. Só você olhar o que você tem pensado. Só você olhar como você está o que? Reagindo. Porque quando Eliseu falou: pega lá prato e coloca sal. E quando ele subiu para o manancial, quer dizer, ele se esforçou, mostrou que ele estava o quê? Na fé. Eu estava na fé. Então a fé avivada é o caminho da grande vitória. A fé estacionada é o caminho da derrota, da vergonha e da humilhação. E até quando você vai suportar essa situação?